né? É, eu queria ser artista, sim, eu ficava olhando as chacretes, por exemplo, eu ficava encantada, né? Meu pai até fez um microfone para mim, de brinquedo, né, com um cabo de vassoura e um rolo de que as mulheres usavam antigamente para enrolar o O tal cabelo, do né? Bob, É um né? bob, Então, meu pai fez com um cabo de vassoura e um bob. Ele fez um microfone para mim, pintou tudo de prateado, e aí eu ficava assistindo televisão, né, os programas de auditório, ou o Chacrinha, ou o Silvio Santos, enfim, e ficava ali com o meu microfone cantando e dançando, né? Isso aí é uma lembrança muito legal que eu tenho da minha infância. Eu queria ser caixa de supermercado porque eu achava o máximo apertar os botõezinhos e abrir aquela caixinha cheia de dinheiro. Eu queria ser professora, eu queria ser um monte de coisas. Dublagem não passava pela minha cabeça porque, de fato, eu não sabia o que que era dublagem. É, Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a trabalhar como figurante. E aí, através da figuração, eu fui fazer uma figuração no programa Carlos Imperial, né? E aí, chegando lá, eu soube que eles estavam fazendo teste para renovar o quadro de dançarinas do programa. E na época eu dançava, né? Todo mundo com 15 anos dança, né? E eu dançava, era o auge da disco, né? E aí eu adorava dançar, enfim, mas não tinha nenhuma formação, nada, eu dançava. Só que aí eu fui fazer o teste e me saí maravilhosamente bem no teste. Tanto é que eu fiz o teste num dia, aí o coreógrafo Edson Far mandou que eu voltasse no dia seguinte, aí eu voltei, aí ele mandou que eu voltasse no dia seguinte. No terceiro ó, dia de ensaio, ele falou: passa na produção que você vai estrear semana que vem. Aquilo foi um choque, né? Porque tinha umas meninas que já estavam lá 2 meses tentando entrar no programa e não conseguiam. E aí eu comecei a dançar no programa Carlos Imperial. E foi lá que eu conheci o Mário Jorge, que Mário Jorge era da produção do programa. Conheci Mário Jorge. E aí, um tempo depois, a gente começou, né, a ter um romance. E através dele, eu conheci a dublagem, porque ele já era dublador. E aí foi a primeira vez que eu fui a um estúdio de dublagem, foi a primeira vez que eu parei para pensar em como eu assistia filme em português, porque de fato eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí fui conhecer a dublagem, né? Logo na Herbert Richards, que era a Hollywood da dublagem. E assim foi, fiquei 2 anos e pouco acompanhando o Mário, assistindo dublagem, conhecendo os dubladores. E aí, depois de 2 anos, eu já conhecia quase todo mundo, porque naquela época todo mundo dublava junto, né? Então eu tive a oportunidade, a honra de conhecer alguns dos melhores dubladores do Brasil. E assim eu aprendi a dublar. e hoje você é uma das vozes, né, mais ouvidas, uma das vozes mais queridas. Eu tenho certeza que as pessoas se surpreendem quando associam a sua imagem e ao personagem, né? E ficam assim, gente, é você, porque olha, eu confesso para você que eu fiquei surpreso quando eu vi seu currículo, inúmeros personagens assim magníficos. Você é a voz de várias divas de Hollywood, de vários desenhos memoráveis da TV brasileira. Então, assim, eu fiquei muito emocionado Ah, quando eu obrigada! soube que é você, porque seu Poxa, currículo é obrigada! fantástico. E com certeza você, nesse momento, sabe mais dos meus personagens do que eu, porque eu sempre São brinco tantos, né? assim. Eu sempre brinco quando me chamam para fazer live. Eu falo assim, mas gente, por que vocês querem fazer live comigo? Eu sou uma péssima entrevistada, porque eu não sei nada do que eu fiz, não sei o nome das atrizes que eu dublo, não lembro dos filmes, não lembro das falas, porque sempre, faz a fala do tal filme, eu sei lá qual é a fala do tal filme. Na verdade, eu sempre fico prometendo que eu vou fazer um trabalho de casa qualquer dia, de pegar as frases importantes dos filmes e decorar, né? Ou então trazer uma Ah, cola aqui legal, para poder falar, porque de verdade, sim, eu nunca sei. Eu legal. Eu nunca super sei. te apoio.
Agora, uma outra pergunta, assim, que eu gosto de fazer para os atores dubladores, né? Porque você também é uma atriz, mas como vamos associar assim, igual o médico, né, Mônica? O médico, ele se forma em medicina, mas ele vai se especializar em alguma área. Alguns vão para a área da pediatria, outros da geriatria, cardiologia, e assim cada um se especializa numa área. Você, como atriz, eu posso dizer que você se especializou na dublagem. Sim. Correto? Sim, mas, então, exatamente. Quando você vê uma produção sua, né? De repente você se ouve na imagem da Julia Roberts, por exemplo. O que vem à sua mente quando você está em casa e ouve a sua voz com a figura da artista, por exemplo? Bom, são muitos anos fazendo isso, né? Então, assim, não me surpreende mais, mas eu fico torcendo para que o trabalho esteja bom, né? Porque eu sou muito cri-cri com o meu trabalho, muito. Então, eu fico vendo defeito em tudo, isso é péssimo. Então, é por isso que às vezes até eu fico desanimada para ver meus trabalhos, porque eu sempre dou um jeito de achar defeito em tudo, né? Mas se eu parar para assistir, já é um bom negócio, sinal que estava bom, né? Porque às vezes eu assisto muito raramente. Raramente assisto. Agora, até recentemente, tem um trabalho que eu fiz que eu estou curiosa para assistir, porque ganhou o Oscar, né, esse ano. Quando eu dublei o filme, eu nem sabia que estava concorrendo ao Oscar. E algumas pessoas já comentaram aqui no Instagram que o trabalho ficou ótimo e tudo, e eu sei que foi um trabalho que eu me emocionei muito fazendo, né? Me emocionei muito, muito, muito. Então, é um trabalho que eu estou com curiosidade de ver, né? Espero que eu não sofra muito assistindo, porque geralmente eu sofro muito. Oi? E qual é esse trabalho? Qual o nome do trabalho? Nomadland, né? Eu acho o nome do filme. O vencedor do Oscar. Venceu o Oscar de melhor filme e melhor atriz. E foi assim, maravilhoso. Foi um trabalho que eu amei fazer, me emocionei, chorei muito fazendo. Em vários momentos eu tive que parar porque, né, a emoção tomou conta. Então, assim, eu acredito realmente que tenha sido um bom trabalho com direção da Angélica Borges. Eu acredito que tenha sido, que seja um bom resultado. Assim, eu amei fazer. A sua voz é muito parecida, né? Claro, né? Você dubla também a Julia Roberts, né? Em algumas produções. Dublei em algumas produções, não em todas, mas dublei em algumas. A sua voz é muito parecida, eu consigo assimilar. Já teve algum momento na rua, no shopping, você numa loja, alguém ouvir a sua voz e te associar ao personagem que você fez? Todo dia. Agora não, porque eu não saio de casa quase, mas quando a gente vivia uma vida normal, né? Todo dia eu era reconhecida pelo menos uma vez. Ou no Uber, ou no táxi, ou no mercado. Todo dia, pelo menos uma vez por dia, eu era reconhecida. E o que é uma delícia. Sempre falo isso. Porque quando a gente tem a imagem na televisão, é muito fácil que as pessoas nos reconheçam. Mas reconhecer só pela voz, eu acho, assim, um mérito e tanto. Então, eu fico muito feliz quando eu sou reconhecida. Legal, gente, quero aproveitar a audiência do público da Mônica, tá? Nós estamos aqui gravando essa entrevista para o programa Na Lente, e se você não tem acesso ao programa Na Lente pelas operadoras RCA e pela NET, TV a cabo, eu te convido a se inscrever no canal do programa Na Lente lá no YouTube, que é Programa Na Lente. Em breve, essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, assim como hoje nós já lançamos uma entrevista nova com o Beisola de A Grande Família. Mônica, olha o que o Beisola fez. Beisola hoje contou bomba, tá em primeira mão
Beisola contou as suas experiências fora do Brasil. São experiências Oh, bem cabeludas. eita! Bem cabeludas. Eu sugiro ao seu público depois dar uma passadinha lá e conferir essa entrevista, que eu até falei para ele, Eu Marcos, não sei se o meu público vai, mas eu vou. eu falei assim, ó, é o Marcos que ninguém conhece, tá? É uma outra versão que ninguém conhece. Realmente ele abriu literalmente o coração dele aqui para o Na Lente. Que legal, que legal. Durante a sua passagem no mercado artístico, né, você inicia na TV, depois você vai para a dublagem, que é um mercado que trabalha mais a voz, né, trabalha mais o imaginário. Então, assim, a sua imagem como pessoa, a sua imagem como artista, ela fica escondidinha ali. Durante algum tempo, Mônica, a gente percebia que alguns atores dubladores, eles evitavam, né, aparecer, evitavam associar a sua imagem para que não se tornasse público. Você teve esse problema em algum momento ou não? Você... Não, 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 pelo contrário, que assim, na verdade, um sonho que eu tinha não tenho, né? Que eu acho que enquanto a gente está vivo, tudo é possível. Eu gostaria muito de fazer mais, fiz algumas pequenas participações, mas eu gostaria muito de fazer mais coisas assim na frente das câmeras, né? Televisão, o cinema, enfim. É um sonho meu, é um sonho que eu sempre tive. Como eu falei lá, quando eu era criança, né? Eu queria ser uma artista que aparecesse na televisão. Eu acho que a dublagem, nós temos muitos colegas que fazem televisão na frente das câmeras, né? Fazem cinema e tal. E temos também alguns colegas que acham justamente que a melhor coisa da dublagem é o fato de não precisar aparecer, né? Então, assim, isso vai de cada um. Mas eu não tenho problema algum em aparecer. Quem quiser me chamar para fazer programas e filmes, pode ficar à vontade, que eu vou adorar. Teatro é que eu tenho muito medo. Assim, teatro eu adoraria fazer, né? É uma frustração minha não fazer teatro. Todas as vezes que eu vou ao teatro, todas, sem exceção, eu posso ir assistir a comédia mais rasgada do mundo, que ao final do espetáculo eu sempre choro, porque eu sempre penso, ai, como eu gostaria de estar ali. Mas eu te confesso que eu me borro de medo de teatro, porque porque eu tenho um medo medonho de esquecer o texto, né? Um medo medonho, porque na dublagem a gente desenvolve a memória descartável. O que é a memória descartável? Você vai lendo o texto e dublando, né? Então a gente acaba exercitando uma coisa que é decorar, né, rapidamente aquela frase, eu leio, decoro rapidamente aquela frase para ficar olhando a imagem e sincronizar o mais próximo possível, né? Então você vai exercitando isso, né? Você decora uma frase e joga fora, decora uma frase e joga fora, decora uma frase e joga fora. Então, para mim, pelo menos, tem colegas que não, que conseguem exercitar as duas coisas, mas no meu caso, isso acabou, assim, detonando a minha memória. Hoje em dia eu não consigo decorar nada, eu era ótima em decorar texto e hoje em dia eu sou péssima, a não ser essa memória descartável, que tudo bem. Mas, assim, decorar alguma coisa, né, a longo prazo, eu não consigo mais. Então, eu tenho muito medo de fazer teatro. O dia que eu puder ter ponto eletrônico no teatro, pode ser que eu me anime. Mas tem Não, alguns atores que usam. Sim, mas olha só. Posso até passar uma lista de quem usa. Eu sei que tem, mas vamos combinar que não para uma principiante como eu, né? Tem que ser um medalhão aí para ter essa regalia, né? Para ter esse privilégio de usar um ponto eletrônico. Não seria o meu caso. Ah, imagina. Aqui, mais difícil dublar uma série, um filme ou um desenho animado?
Eu acho que cada caso é um caso. Você pode ter um desenho animado, anime, por exemplo, eu acho muito difícil dublar por causa do sincronismo e a dificuldade da língua, né? Porque mesmo quem não fala inglês, por exemplo, mesmo que não fale inglês, depois de muitos anos ouvindo, né, todo dia, você acaba se familiarizando um pouco com o idioma. Mas japonês, chinês, é muito difícil, né? E a métrica da língua é completamente diferente da nossa. Então é difícil. Um seriado, eu acho que a tendência é que seja mais fácil pela familiaridade que você acaba tendo com o personagem, né? Você dubla aquilo várias e várias e várias vezes. Grey's Anatomy, por exemplo, eu faço há 17 temporadas, são 16 anos. Então, eu já sei mais ou menos como ela respira, eu já sei as formas que ela tem de reagir no meio das falas. Então, a tendência é que o seriado se torne mais fácil de dublar. Né? É a tendência. Mas, às vezes, você faz um seriado durante anos, é tudo muito fácil, e naquele dia tem uma cena super difícil, você vai ter ali uma dificuldade para fazer. Então, é tudo muito relativo. Como você disse, você é difícil de lembrar, né, dos personagens que você já fez, porque são inúmeros também. Uhum. Mas tem algum personagem que você teve uma maior dificuldade, ô Mônica? Olha, a coisa mais difícil que eu já dublei na minha vida, com certeza, foi um programa, foi até recente, tem uns 3 anos, eu acho, 2, 3 anos, que foi um programa de uma igreja chinesa, uma igreja chamada, não sei o que lá do Oriente, eu sempre esqueço o nome, porque assim, foi um trauma tão grande. Esqueci, uma religião lá, uma igreja chinesa, uma igreja cristã chinesa, e eu tinha que dublar um programa. Os programas, cada episódio tinha em média 2 horas, e eles falavam, e liam lá a versão deles da Bíblia. Então era um texto que vinha revisado pelo cliente, e como eles estavam lendo a Bíblia, né, não podia mudar nada, porque tinha que ser literal. E foi a coisa mais difícil que eu dublei na minha vida, porque não podia mudar. A métrica do chinês é totalmente diferente. Às vezes eles falam 2 palavras, que em português é uma frase de 6 palavras. E às vezes o contrário, eles falam 6 palavras e em português são 2 palavras. Então, assim, não existe uma lógica para a métrica do chinês. Não existe uma lógica. Rapaz, no final do dia eu estava exausta. O nome da igreja acho que é Relâmpago do Oriente, se não me engano. Era muito difícil. Além da produção ser horrorosa, né? Assim, era um trabalho que nada dava prazer. Nada dava prazer. O único prazer que eu tinha era no final da dublagem pegar o meu voucher e ver quantas horas eu dublei. Porque era o único prazer, a receber o pagamento. E vou até te dizer, era muito mal pago pelo trabalho que dava, entendeu? Nossa. Assim, nossa, eu fiquei traumatizada com aquilo. Traumatizada. Foi horrível, horrível, horrível. Foi o pior trabalho que eu fiz na minha vida. Uma dúvida também é com relação a direitos conexos, né? Direitos de imagem. Uma atriz, ela acaba recebendo por cada venda daquela novela, da produção. Uma novela da Globo, por exemplo, que é vendida para outros países, os atores acabam recebendo um percentual para cada venda. Isso funciona também, é a mesma modalidade para os dubladores? Atualmente a gente recebe, durante muitos anos a gente não recebeu nada. Mas atualmente a gente recebe um percentual, sim, para cada mídia, né? Quando a gente dubla um filme, já se prevê que ele vai ser exibido em outras mídias, além da televisão, né? Tipo, se eu dublar para televisão, que ele vai para streaming, enfim. Hoje em dia já tem essa previsão.
Mas a gente recebe uma vez só, não é que a gente vai receber sempre, a gente recebe uma vez e acabou. Infelizmente, eu adoraria viver de reprise. Entendi. Eu fiquei surpreso, porque a gente ouve, né, seja na televisão, né, ou assistindo a TV mesmo propriamente, ou um filme, quando tem aquela abertura daquela programação, aí fala bem assim, algo parecido assim, produção Herbert Richard, né? Versão Eu brasileira. Isso. Eu falei, gente, o que que seria isso, né? E depois, pesquisando, inclusive, sobre a sua biografia, aí eu cheguei um pouco mais a fundo e fui querer saber o que seria, né? Herbert Uhum. Richard. Seria um estúdio, né? Uma produtora, Mônica? A Herbert Richards foi um dos grandes estúdios de dublagem, né? Que a gente chamava de Hollywood da dublagem, porque todo mundo que sonhava em ser dublador sonhava em dublar na Herbert Richards. Foi um estúdio, o Herbert, na verdade, Herbert Richards era uma pessoa que muita gente não sabe. Herbert Richards era uma pessoa. E ele, no auge do cinema nacional, né, na época das chanchadas, não das porno-chanchadas, das chanchadas, na época de Oscarito, Grande Otelo, né, na época dos musicais, ele foi um grande produtor de cinema. E depois entrou nesse ramo da dublagem e se tornou um dos grandes estúdios de dublagem. Então, versão brasileira Herbert Richards significa que o filme foi traduzido e dublado pelo estúdio Herbert Richards. É isso. Mas esse Explicado. estúdio, infelizmente, não existe mais. Ficava em São Paulo, né? Não, Rio de Janeiro. Não. Rio de Janeiro? Rio de Ah. Janeiro é onde eu comecei a minha história de dublagem. E hoje, qual a grande referência? Vocês gravam, tem algum estúdio que vocês gravam essas produções? Hoje tem muitos estúdios grandes, tem muitos estúdios pequenos que também entraram no mercado, porque o que aconteceu é que com o avanço da tecnologia facilitou muito para que as pessoas abrissem seus estúdios, né? Então, hoje em dia, existe uma infinidade. Quando eu comecei, eram poucos estúdios de dublagem, tanto no Rio quanto em São Paulo. E a dublagem acontecia nesse eixo, Rio-São Paulo, né? E eram poucos estúdios, porque era uma estrutura muito grande. Você ter um estúdio de dublagem era uma estrutura imensa, né? Então tinha-se que fazer um investimento muito alto. Hoje em dia, com a tecnologia, né? Quer dizer, hoje em dia não, já isso vem acontecendo há alguns anos. Com o avanço da tecnologia, toda a tecnologia foi ficando mais acessível, né? Então, outros estúdios foram surgindo, de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, até que chegamos onde estamos hoje, que é o home studio, né? Que muitas pessoas, com a pandemia, começaram a dublar em casa, que é o meu caso, né? E hoje em dia eu não vou presencialmente em nenhum estúdio, eu dublo de casa. Então, nós chegamos a essa. Mas a figura dos estúdios existe ainda, né? Quando eu dublo em casa, eu dublo através de um link que o estúdio me envia, e aí eu tenho o diretor lá remotamente, tenho o operador de áudio remotamente, e eu faço meu trabalho remotamente. É tudo remoto, mas o estúdio, né? Essa figura do estúdio, ela não deixou de existir, ela continua existindo e é fundamental para a gente. Entendi. Só esclarece para mim a minha dúvida, por exemplo, você tem que ter uma estrutura específica. Qual estrutura você tem que ter dentro da sua casa para que você consiga fazer essa gravação? Então, eu tenho que ter um computador, obviamente, né? Uma internet de primeiríssima qualidade, né? De preferência fibra ótica. Eu tenho uma cabine mesmo, uma cabine de som, né? A prova de som. Porque eu não posso ter ruído.
né? Lá no comecinho, alguns colegas já estavam investindo em home studio porque em função de fazerem outros trabalhos, né? Como audiobook, comerciais e tal. Então, muitos colegas já tinham esse home studio. Eu não tinha. Então, eu, como vários colegas, nós tivemos no começo que improvisar um estúdio, né? Então, a gente foi pesquisando e experimentando, e a gente improvisou de várias maneiras, até ficando dentro do armário de casa, né? O armário, ficar dentro do armário cheio de roupa para fazer um tratamento acústico. E é muito engraçado que no outro dia até eu recebi um link de estúdios improvisados no mundo todo, porque essa necessidade do estúdio improvisado aconteceu não só para a gente aqui, né? Aconteceu com profissionais do mundo todo. E é muito interessante, né? As coisas que a gente vê são muito interessantes, os estúdios improvisados. Mas logo depois eu comprei essa cabine, né, de som, então eu tenho que ter um microfone de excelente qualidade, tenho que ter um equipamento bom, né, um computador bom, veloz, para eu poder receber os links e mandar os áudios, né? E é isso, e uma internet, a internet a chave do negócio. Legal, comodidade, né? Praticidade, como você mesmo disse, né? Evolução tecnológica. Sim, né? sim. Na verdade, gravações remotas já estavam acontecendo em outras áreas, né? Música, por exemplo, você tem vários álbuns gravados muito antes da pandemia, vários álbuns que foram gravados com músicos ao redor do mundo, né? E todo mundo mandava a sua parte e a mixagem, né, finalizava o trabalho. Então, assim, a gravação remota, ela não é uma novidade. E eu acho que na dublagem ela iria acontecer, ia acontecer. Eu acho que era um curso normal da dublagem. Eu costumo dizer que era uma gestação, era uma criança que ia nascer de qualquer forma, só que a pandemia antecipou esse parto, né? Foi um parto prematuro. A gente teve que aprender, né, da noite para o dia como lidar com isso. Mas eu acho que seria um caminho natural para o nosso trabalho. Você é a voz também da Whitney Houston, né, no Brasil. Quando você compôs essa personagem, eu vou dizer compor porque eu acho que esse seja o termo mais técnico, né, mais próximo também para as pessoas entenderem, né, porque você tem que estudar a personagem também. Quando você olha a fisionomia, quando você olha o texto, você começa a construir aquela voz, ô Mônica. É dessa forma que você compõe o personagem? Na verdade, assim, eu acho que para ser um bom dublador, a gente tem que ser um grande observador, né? Aliás, eu acho que para ser qualquer coisa na vida, a gente tem que ser um grande observador, né? Eu acho que a observação é uma escola para tudo, né? Para a vida em si, né? Eu acho que a observação é fundamental. Então, assim, a gente não leva texto para casa, né? A gente não estuda antes, a gente não assiste o filme antes. Então, o meu trabalho depende da minha observação rápida, né? Eu tenho que ter uma sensibilidade, uma percepção muito aflorados, né? Então, quando a gente vai ensaiar a cena, essa observação ela tem que ser minuciosa, apesar da gente não ter muito tempo para fazer isso. Então, você tem que estar muito ligado em tudo, né? Para poder reproduzir o que o ator fez na cena, porque a boa dublagem é isso, é você conseguir reproduzir, né, da forma mais fiel possível o que o ator fez. É claro que existem muitos e muitos casos, sem nenhuma modéstia, aqui, né, falando em nome de toda uma classe, existem muitos casos em que a dublagem melhora o trabalho original. Existe. Né? Existem muitos casos. Mas, assim, de um modo geral, a gente tem que acompanhar, seguir
aquilo que está no original, né? Esse é o ideal de dublagem. É claro que você pode dar uma inflexão melhor, mas não pode fugir muito daquilo que foi feito, porque você tem uma expressão facial, maturidade, né, para não dizer idade, mas eu Ó, cheguei num nível de maturidade que eu já é possível eu fazer personagens bem mais velhas que eu. Mas quando eu vejo lá a atriz, né, poxa, essa atriz é muito mais velha que eu não fico preocupada em fazer uma voz para ela, né? Eu vejo ali a carga de emoção que ela carrega, né? A bagagem que ela carrega. E aí eu vou buscar isso, né, no meu imaginário, e a voz acaba sendo. A voz nasce, a voz acontece, né? E além disso, às vezes pode ser até que a voz não aconteça na sua plenitude, mas se eu imprimo a emoção, a voz acaba, a pessoa que está assistindo acaba comprando aquela voz, mesmo que não seja a voz mais adequada, porque eu consegui entendi. imprimir a emoção. Agora, uma personagem que você dublou, que eu fiquei assim, cara, quando eu soube que era você, eu fiquei admirado, né? Que foi a Diana de Caverna do Dragão. Quem tem Ah, acima de 30 anos, com certeza, né? Vai saber do que eu estou falando. Caverna do Dragão foi lenda, né? Pra gente que acompanhava desenhos daquela época. Quando eu soube que era você, eu fiquei assim, surpreso. a Eu Caverna do amava Caverna do Dragão, a Dragão. Caverna do Dragão virou cult, né? Se tornou cult. Todo mundo ama a Caverna do Dragão, menos uma pessoa que sou eu. Eu Ah, é? Por quê? odiava, eu odiava dublar a Caverna do Dragão, odiava. Hoje em dia já não tenho implicância, não. Mas na época que eu dublava, eu detestava, porque assim, guardadas as devidas proporções, né, que as pessoas amam, que virou um cult, e que ficou aquela coisa de como seria o desfecho, né, tudo aquilo, a animação em si é muito ruim, né? Então, sincronizar aquilo era complicado, sabe? Nós tivemos vários probleminhas, assim, na época. Então, nossa, eu ia com uma preguiça, eu ia dublar Caverna do Dragão, que às vezes eu sabia, né? Na maior parte das vezes a gente não sabe o que vai dublar, mas Caverna do Dragão, às vezes eu sabia que eu estava indo dublar Caverna do Dragão. E aí me dava uma preguiça daquilo. Ai, meu Deus. Mas hoje em dia eu até acho legal. Hoje em dia eu acho legal. Nossa, eu fiquei surpreso. Além de Caverna do Dragão, né? Mais recente, quem tem abaixo aí dos seus 30 anos, vai se lembrar de TV Colosso, da Priscila, né? Da cachorrinha protagonista daquele programa de cachorros É, de maior audiência na TV. Você fez a voz da Priscila também, né? isso, isso. Essa é meu xodó. Priscila é meu grande xodó, porque Priscila foi um processo diferente de dublagem, né? Porque na dublagem a gente reproduz um trabalho que foi feito por outra pessoa, né? E no caso de TV Colosso, né, que foi esse programa de tanto sucesso, TV Colosso, a gente não estava reproduzindo uma coisa que já existia. A gente participou do processo de criação, né? Porque o TV Colosso é um programa 100% brasileiro, né? Criado por redatores brasileiros, por Produtores, criadores, né, né? brasileiros. Que foi o Grupo Sem Modos. Então, tudo era criado aqui, né? Tudo. Cenário, texto, figurino, tudo. TV Colosso nasceu e cresceu aqui no Brasil. Como eu disse, uma criação do Grupo Sem Modos. Foi maravilhoso participar de TV Colosso. Foi, assim, um presente da vida, né? Foi, mais uma vez, eu sendo levada pelas mãos de Mário Jorge, né? Que me escalou para fazer teste para Priscila, que eu, quando fiz o teste, achava que ela não era para mim, né? Mas, graças a Deus, eu fui aprovada, né? Tanto o Grupo Sem Modos quanto o Boninho
que era o diretor-geral do programa, né? Eles me aprovaram de primeira e eu fiquei muito feliz. É uma personagem assim que eu tenho o maior xodó do mundo, assim. É para sempre mesmo. Não, e é muito engraçado, né? Por exemplo, a Priscila, né? A TV Colosso, de forma geral. Você, enquanto Priscila, você chegou a apresentar o vídeo show, você fez todos os programas da casa na época, né? Enquanto Priscila. Quando você percebe, né? Essa questão, né? A personagem, né? Priscila e a Mônica Rossi. Quando você para pensar, assim, um exemplo, nossa, as pessoas estão venerando, né, admirando a Priscila, mas não sabe que por trás daquele personagem, por trás daquela fantasia, existe a atriz Mônica Rossi. Chegou algum momento de você fazer essa comparação, essa analogia, assim? Não, não, assim, porque isso tudo é muito bem resolvido na minha cabeça, né? É personagem, eu sou eu. Inclusive, eu vivo muito essa questão aí das pessoas confundirem as coisas, agora por conta de Grey's Anatomy, né? Eu recebo centenas de pedidos no Instagram. Mônica, manda uma mensagem para mim, fazendo a Meredith, você é minha Meredith, manda uma mensagem para mim dizendo que eu sou a sua pessoa. E realmente não faço, né? Eu adoro atender os fãs, adoro mandar mensagem, adoro responder. Mas, gente, eu não sou a Meredith, né? Eu dublo a Meredith, eu sou a Mônica. Então, eu sempre faço questão de deixar isso muito claro. Inclusive, vou aproveitar essa carona aí para fazer uma propaganda. Foi criado um site chamado Nossas Vozes, www.nossasvozes.com.br. E esse site foi criado para tentar ajudar colegas nossos de profissão que estão impossibilitados de dublar, ou porque envelheceram, ou porque adoeceram, né? Não tem mais condição de trabalhar, não tem condição de ir mais para o estúdio, né? Então, são pessoas que estão precisando, né, de ajuda, e aí esse site foi criado para isso. É o www.nossasvozes.com.br. Tem um perfil aqui no Instagram também, que é o Nossas Vozes. E nesse site, as pessoas entram e pedem para seu dublador preferido mandarem uma mensagem, como fazem aqui no DM, né? Normalmente faziam no DM, agora tem a oportunidade de fazer isso lá no site e, ao mesmo tempo, contribuir com uma quantia super simbólica para os nossos colegas que estão precisando de um suporte financeiro no momento. Né? Realmente é um valor bem simbólico, é uma troca, né? Eu não gosto de dizer assim que a gente não está vendendo mensagem, não é isso. A gente está trocando uma mensagem por uma ajuda, Legal. Um valor simbólico, né? Eu digo isso porque eu não deixo de atender as pessoas que me pedem aqui diretamente no Instagram, porque às vezes a pessoa não tem R$20 para ajudar. E eu entendo, eu não vou deixar de mandar uma mensagem se a pessoa não tiver dinheiro, porque eu não estou vendendo a minha mensagem, não estou vendendo a minha voz. Né? Se eu fosse vender a minha voz, seria muito mais caro. Então, não é isso. É só uma troca, né? Eu acho que assim, em troca da gentileza da gente mandar uma mensagem de aniversário, de casamento, tem pedido de namoro, é muito legal, é muito divertido, né? Em troca dessa gentileza, a gente pede uma ajuda para os nossos colegas que estão num momento difícil da vida, né? Mas, enfim, contei isso tudo, primeiro para fazer a propaganda do site, e segundo para dizer que as pessoas falam assim, fala
fala igual faz a Meredith e fala que eu sou a sua pessoa. E aí realmente não dá, entendeu? Porque eu não sou a Meredith, né? Eu quero que, por favor, eu estou aproveitando esse espaço aqui para deixar isso bem claro. Não é má vontade, não é arrogância, não é nada disso. Mas é porque simplesmente eu não sou a Meredith, eu sou apenas a voz, eu sou a Mônica, né? Então, quando eu mando a mensagem, eu falo assim: oi, Mariazinha, quem fala aqui é a Mônica Rossi, a dubladora da personagem Meredith da série Grey's Anatomy, né? Porque eu não posso dizer, oi, quem fala aqui é a Meredith. Gente, eu não sou a Meredith. Desculpe. Sinto decepcionar vocês, eu não sou a Meredith. Você é muito sincera, né? Você já pensou em fazer humor, Mônica, em algum momento? Assim, porque você falando assim, você tem uns trejeitos assim de atriz também que faz de humor comédia, muito bem. né? Já me falaram isso também. Cara, assim, eu de verdade eu gostaria de fazer qualquer trabalho, porque assim, eu gosto muito de atuar, né? Gosto muito. Então, quem me chamar para quem quiser me Pra convidar para trabalhar, você atuar, tá... para trabalhar, eu tô aí. Só que eu realmente me dediquei tanto à dublagem que eu acabei não abrindo outros espaços, né? Porque a dublagem realmente foi muito. A dublagem me abraçou de uma forma muito carinhosa, né? Então acabou sendo muito confortável dublar, porque eu sempre, graças a Deus, sempre tive bastante trabalho na dublagem, porque eu consegui estar com a minha família o tempo todo, né? Porque eu estava ali com a minha família o tempo todo, meu marido, meu ex-marido, né? Agora meu ex-marido, Mário Jorge, mas assim, a gente era casado, então a gente estava ali num ambiente de trabalho junto o tempo todo. Nossa filha, Carol Kapfer, que quase que Que nasceu dentro do também, né, é estúdio, que atriz, também é dubladora. dubladora, dificilmente não seria, né? Não é a principal função dela, ela é médica, mas ela dubla, adora dublar. Começou a dublar muito pequena, porque cresceu nos estúdios, né? Então, assim, a dublagem facilitou muito a minha vida, né? Então, eu fiquei ali na dublagem e acabei não investindo muito em outras áreas de atuação. Mas agora eu estou com a filha criada, independente. Já pode aos Quem quiser me poucos. convidar, pode me convidar. Sucesso. Gente, eu quero aproveitar a audiência, né, do público da Mônica para dizer mais uma vez, se você não é inscrito no canal do programa Na Lente no YouTube, corre lá, se inscreva, tem outras entrevistas fresquinhas saindo no ar na TV e em breve no canal do programa Na Lente. E já adianto, tá? Tem uma bomba do Beisola de A Grande Família. Tá? Acompanhe a entrevista com ele lá, que foi muito divertida, uma entrevista reveladora mesmo. Mônica, sucesso para você, muito Oh, meu obrigado por você querido, eu fazer que parte, agradeço. por fazer Agradeço parte da minha vida, demais. da minha história. Eu sou fã de televisão, fã de Caverna do Dragão, apesar de você não ter gostado muito, né? Não, olha De ter só, me trabalhado. perdoa, eu não gostei naquela época, agora eu já gosto. Tá bom, me convenceu. Mas, ó, que Deus continue te abençoando, te iluminando, te dando Amém a força, nós essa voz todos. maravilhosa que encanta o Brasil e encanta o mundo. Eu Muito falo mais uma vez obrigada. para você que eu fiquei assim, surpreso e admirado com a extensão do seu currículo e com inúmeros trabalhos assim de qualidade, sabe? Foram personagens mesmo de qualidade. Então, ter você no Na Lente, para mim, é um momento de emoção e de nostalgia Ah, também, né? também, Reviver né? alguns personagens, Poxa, olha, tá? muito obrigada pelo seu carinho, pelas palavras tão gentis. Eu espero sempre poder honrar esse carinho, honrar de todas as formas, não só com o meu trabalho dedicado, que eu
sempre procuro fazer o melhor que eu consigo. Se eu não fizer melhor é porque realmente eu não fui capaz, porque eu sempre tento fazer o melhor no meu trabalho, porque eu amo o meu trabalho que me sustenta há tantos anos, né? Então eu acho que eu tenho que honrar a minha profissão, honrar o meu trabalho, honrar os meus fãs, né? Que agora a gente está nesse momento aí, as redes sociais proporcionam isso a gente, né? A gente agora tem uma visibilidade que a gente não tinha antigamente. Então, assim, eu quero sempre honrar essa visibilidade, esse carinho que eu recebo de vocês. Muito, muito, muito obrigada. E eu espero... Bom, primeiro eu espero ficar rica, gente. Sinceramente, eu espero ficar rica. Mas eu espero também poder trazer alegria e continuar trabalhando e trazer entretenimento para vocês da melhor forma possível. Muito, muito, muito obrigada. E brevemente a gente vai conversar, eu vou te avisar sobre um livro, um audiobook que eu gravei, que é um audiobook para crianças com deficiência visual. E eu acho que vai ser maravilhoso, vai ser um lançamento maravilhoso, e eu espero que você me dê um espaço para falar desse livro logo, logo. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Mônica, você é maravilhosa, tá? Um Obrigada. Beijo para você. E para você de casa, muito obrigado pela audiência. Amanhã eu converso com a atriz Clarissa, ela que fez a Penha na novela Amor de Mãe. Ela vai revelar também os bastidores dessa novela. Amanhã, Clarissa Pinheiros aqui comigo no programa Na Lente. Beijo para vocês. Obrigada. E até o nosso... Beijo, até a próxima. Até.